Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi uma figura complexa que marcou profundamente a história do país, e sua importância levanta a questão: ele foi realmente o maior dos brasileiros? Essa pergunta não possui uma resposta simples, mas exige que olhemos para sua trajetória, suas ações e seu legado com um olhar atento e cuidadoso. Nascido em 1825, Pedro de Alcântara assumiu o trono ainda muito jovem, aos 5 anos, com a abdicação de seu pai, Dom Pedro I. Durante sua infância e adolescência, foi preparado para governar um país imenso e cheio de desafios. Quando finalmente foi declarado maior de idade, aos 15 anos, ele assumiu o poder em meio a tensões políticas e sociais. A partir de então, começou a demonstrar sua habilidade e dedicação ao Brasil, características que muitos interpretam como as de um verdadeiro estadista. Dom Pedro II é lembrado por sua dedicação ao país, sua erudição e pelo modo como conduziu o Império Brasileiro ao longo de mais de meio século. Ele era uma pessoa muito culta e valorosa, interessada em várias áreas do conhecimento, como ciência, filosofia e literatura. Diferente de outros monarcas de sua época, ele possuía uma curiosidade intelectual que o aproximava de cientistas e pensadores, além de se corresponder com alguns dos maiores nomes de seu tempo, como o escritor Victor Hugo e o cientista Louis Pasteur. Acreditava profundamente no valor do conhecimento e da educação, tanto que investiu fortemente na criação de escolas e universidades, além de incentivar a pesquisa científica. Esse compromisso com a educação era reflexo de sua crença de que o progresso do país dependia do desenvolvimento de seu povo, e ele via a ciência e a cultura como pilares fundamentais para isso. Sob o governo de Dom Pedro II, o Brasil viveu um período de estabilidade e crescimento. O país foi o primeiro das Américas a ter uma ferrovia e um sistema de telégrafo, o que ajudou a modernizar a infraestrutura e a economia do Brasil. Incentivou o desenvolvimento de uma rede de estradas de ferro que, apesar de ainda limitada, facilitou o transporte de mercadorias e pessoas, ajudando a impulsionar a economia. Ele também foi um dos responsáveis pela criação do Observatório Imperial do Rio de Janeiro e incentivou a expansão do ensino superior e a pesquisa científica. Essas iniciativas não só modernizaram o Brasil, mas também o colocaram em contato com o resto do mundo, mostrando que ele tinha um espírito progressista e visionário. Um dos aspectos mais notáveis de seu reinado foi o tratamento dado à questão da escravidão. Dom Pedro II era pessoalmente contra a escravidão, embora enfrentasse resistência dentro das elites brasileiras, que dependiam do trabalho escravo para sustentar a economia agrícola do país. Apesar das limitações políticas e das pressões econômicas, ele apoiou o movimento abolicionista, e seu governo sancionou leis importantes nesse processo, como a Lei do Ventre Livre, que garantia liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir de sua promulgação. No entanto, foi só no final de seu governo, já com sua filha, a princesa Isabel, que o Brasil finalmente aboliu a escravidão com a Lei Áurea em 1888. Embora ele não tenha sido o responsável direto pela abolição, sua postura e apoio ao movimento abolicionista ajudaram a criar o ambiente político necessário para que a mudança acontecesse. Essa decisão, porém, teve um custo político elevado, pois muitos membros da elite econômica ficaram insatisfeitos, o que acabou contribuindo para a queda da monarquia. A política de Dom Pedro II também era marcada por um senso de respeito às instituições e ao papel do Estado. Ele acreditava que o imperador deveria ser um moderador, alguém que mantinha a harmonia entre os poderes e garantia o bom funcionamento da máquina estatal. Apesar de ser o líder supremo do país, ele exercia seu poder com parcimônia, procurando não interferir diretamente no governo, mas orientando os rumos da nação e respeitando as decisões políticas. Essa postura contribuiu para que o Brasil vivesse um longo período de paz e estabilidade política, algo raro em outros países da América Latina, onde as revoluções e golpes de Estado
eram frequentes. No entanto, nem tudo foi perfeito durante seu governo. Dom Pedro II enfrentou desafios e críticas, e houve momentos de instabilidade e conflitos, como a Guerra do Paraguai. Esse conflito, que durou de 1864 a 1870, foi o maior enfrentado pelo Império Brasileiro e teve um enorme custo em vidas e recursos financeiros. Apesar de o Brasil ter saído vitorioso, o impacto social e econômico da guerra foi profundo, deixando marcas na população e na economia. Muitos historiadores consideram que essa guerra contribuiu para desgastar a imagem do Império, uma vez que o sacrifício exigido do povo gerou questionamentos sobre o governo e a própria necessidade da monarquia. Outro ponto a ser considerado é que, embora Dom Pedro II fosse uma figura respeitada, ele não era necessariamente popular entre todos os brasileiros. Sua maneira discreta e reservada, muitas vezes vista como virtude, também o distanciava das massas, que sentiam falta de um líder mais próximo e carismático. Com o tempo, essa distância contribuiu para o crescimento de movimentos republicanos, especialmente entre os militares e setores mais jovens da sociedade, que desejavam um governo mais participativo e democrático. Essas críticas e a crescente insatisfação acabaram resultando na proclamação da República em 1889, quando Dom Pedro II foi deposto e exilado. Ele aceitou a situação com serenidade, sem resistir, e passou o restante de sua vida na Europa, onde morreu em 1891. Apesar da queda da monarquia, o legado de Dom Pedro II continuou vivo. Ele foi uma figura que simbolizou um ideal de governo baseado na moderação, no respeito às instituições e na valorização do conhecimento. Suas contribuições para a educação, a cultura e o progresso do Brasil foram significativas e ajudaram a moldar o país que conhecemos hoje. Muitos dos avanços que ocorreram sob seu reinado serviram de base para o desenvolvimento do Brasil nas décadas seguintes, e seu nome é lembrado com respeito e admiração por muitos brasileiros até hoje. Ao perguntar se Dom Pedro II foi o maior dos brasileiros, precisamos considerar o impacto duradouro de suas ações e sua postura como governante. Ele dedicou a vida ao Brasil, procurando sempre agir de forma ponderada e em prol do bem comum, mesmo quando isso significava contrariar os interesses das elites ou tomar decisões impopulares. Sua dedicação ao conhecimento, à educação e à ciência faz dele um exemplo de estadista preocupado com o futuro de seu povo e com o desenvolvimento da nação. Contudo, sua postura discreta e sua falta de popularidade em certos setores também mostram que ele era uma figura complexa e multifacetada, nem sempre compreendida ou valorizada em seu próprio tempo. Assim, ao olhar para a história de Dom Pedro II, podemos ver nele alguém que, apesar das limitações e desafios, sempre buscou fazer o melhor pelo país. Seu governo, suas ideias e seu compromisso com o progresso e a educação foram fundamentais para o Brasil e deixaram um legado que permanece até hoje. Talvez ele não tenha sido o maior dos brasileiros no sentido de popularidade ou carisma, mas sua contribuição e seu exemplo o colocam sem dúvida entre as figuras mais importantes e inspiradoras de nossa história. E você, concorda que Dom Pedro II merece um lugar de destaque na galeria dos maiores brasileiros?